Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje vamos falar sobre um caso bem polêmico que vocês pediram muito, o caso envolvendo o ator e diretor da Globo, Márcio Smelling. Mas antes, vale a pena lembrar que se você gosta de ver análises dessa forma, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que é certificado, se inscreve nesse canal aqui. Curte e compartilhe esse vídeo. Nosso objetivo hoje é analisar alguns trechos críticos dessa matéria e das falas do Márcio Smelling, quando ele foi entrevistado pela UOL, para tentar entender os principais comportamentos emocionais que ele pode ter experienciado ali. Lembrando, gente, como eu falo em todo vídeo, esse vídeo não é um julgamento, não estamos aqui dizendo quem que fez, quem que não fez, o que deve acontecer, o que não deve, isso fica a cargo da justiça. Esse vídeo é uma análise de linguagem corporal feita por um especialista na área, é uma tentativa de compreender o que está acontecendo, e é só isso. Nesse trecho, após ouvir as acusações, Smelling rebate dizendo que isso não existe. Mas reparem como ele passa boa parte justificando e contando outras histórias e saindo da pergunta feita. Ele chega até mesmo em outro assunto falando sobre como ele teria sofrido ofensas de outras mulheres dentro da empresa. Então, nada explica esse comportamento, isso não existe. Como não existe a minha ida para dar uma conferida na Dani de roupão. Assim, tem um monte de mentiras aí. Eu queria que essas pessoas aparecessem. Para dizer, não aparecessem de público expostas. Eu queria que as pessoas fossem à justiça. Por exemplo, tem duas pessoas, só para exemplificar, tá? Duas pessoas que hoje lideram esse grupo que está contra mim, duas, que me apelidaram quando eu fui crescendo dentro da TV Globo, me apelidaram de negrinha insolente. Ele sai tanto da pergunta feita que novamente verbaliza situações que teriam sido negativas para ele. E por que ele fala tanto, Fala sem parar, sai dando várias justificativas e vai parar em outras histórias? Bom, alguns pesquisadores como a Pamela Maier, do livro Lie Spotting, ou até mesmo a Vinod Sapir, do método Scientific Content Analysis, mostram o mentiroso odeia o silêncio. Ele prefere preencher as lacunas de silêncio com palavras, com histórias, porque basicamente assim não daria tempo para os seus interlocutores desconfiarem que ele está mentindo. Quanto mais ele fala, geralmente um mentiroso, quanto mais fala, maior a capacidade dele de manipulação sobre os seus interlocutores. Reparem que, mais uma vez, a jornalista bate de forma específica na pergunta. Ela está tentando delinear ali, especificar quais são os atos que o Márcio Smelling diz que se arrepende, Ela quer saber o que ele está falando ali. E lembrando, como eu já falei lá atrás, se isso for uma estratégia jurídica, faz sentido, O jurídico dele fala, não comenta nenhum ato, não especifica mediaticamente, vamos falar sobre isso na justiça. Faz sentido. Mas a gente está tentando avaliar aqui, não juridicamente, mas sim o quesito de espontaneidade. Pode ocorrer quando alguém está falando a verdade ou quando alguém está dissimulando, que ocorre o contrário, geralmente a manipulação dos dados. E lembrando que também não estamos afirmando nada de ninguém aqui. Como eu disse, então, a jornalista pergunta novamente e como resposta, Márcio Smelling faz o quê? Mais uma vez, vai para outros pontos, vai para outra história de duas amigas, pode ser visto como mais uma vez um afastamento verbal. Se envolver com alguém, ainda que chefe, se há consentimento, não é um erro. Mas o que você considera erro? O que foram esses erros que você está disposto a reconhecer? Eu queria que você fosse mais específico. Sim, hoje eu acho que mesmo com consentimento, eu não deveria ter me envolvido. Eu tenho duas amigas que me mandaram, uma me mandou uma palestra sobre o Joseph Campbell e uma me mandou um episódio de uma série chamada Girls, que explica como funciona na cabeça da mulher uma relação dentro do trabalho, mesmo com consentimento. E aquilo foi uma iluminação para mim, porque eu não enxergava por esse lado. Até que então ele decide recitar passagens de um texto que são ali bem críticas, bem curiosas. Nesse momento todo ele ainda não respondeu a pergunta que foi feita de forma direta, E ela fala assim, é muito difícil para um homem ser acusado de abuso e assumir que em algum momento pode ter sido abusivo. Enquanto ele recita as passagens desse texto que ele separou ali, podemos ver microexpressões de medo na face dele, manipulação, gestos pacificadores e pausas verbais. Basicamente se encaixam naquele mesmo comportamento que a gente viu na outra situação, de uma suposta, uma pseudo-reação forjada de tristeza. E então o texto dele tem uma passagem super polêmica. Essa passagem que ele recitou nesse contexto, além de ser vista como um potencial S3, uma tentativa de dar uma imagem bacana, uma boa manutenção da aparência, é no mínimo uma passagem potencialmente incoerente. Vamos observar o seguinte, ele é questionado
questionado para especificar sobre quais comportamentos impróprios ele reconhece que teria tido para com as mulheres, uma vez que ele está sendo acusado de ter cometido abusos. Em resposta, ele, Márcio Smelling, escolhe recitar uma passagem de texto que diz, ipsis literis, que a maioria das pessoas que cometeram um abuso são pessoas boas. Por que a gente acha que pessoas abusivas são pessoas más? Mas a maioria das pessoas que cometem algum abuso são pessoas boas, que fizeram coisas ruins. E pessoas boas fazem coisas ruins. E você não é o que você fez. Isso é algo, no mínimo, muito questionável. Resumo da nossa análise aqui, então. De forma geral, podemos dizer, com base em nossa análise sobre o material, que o estilo verbal de Márcio Smelling é afastamento verbal. Ele tem também um estilo bem evasivo e indireto, com potencial atenção em realçar positivamente a própria imagem, trazendo repetitivamente a mensagem de que tudo era brincadeira, tudo era alegria, no local onde supostamente teriam ocorrido os abusos. Ele praticamente não verbaliza de forma direta, descritivamente, o que são os atos que ele diz ter se arrependido, mesmo quando é confrontado diretamente com essa pergunta. Seu comportamento emocional é majoritariamente de medo e nojo, e por fim ele tem um estilo de linguagem corporal que se altera em momentos críticos, como por exemplo os gestos que são abrangentes e de repente ficam um pouco mais próximos, ou até mesmo um aumento de piscadas em perguntas e respostas críticas.